Um dia, numa vila remota perto de Tóquio, o gado começou a morrer da noite para o dia, sem explicação. Os corpos estavam brutalmente dilacerados, com os órgãos devorados, como se um monstro tivesse feito um banquete, limpando tudo como se fosse a última refeição do ano. Os moradores chamam Inugami, um detetive especial, especialista em casos paranormais, para investigar. Depois vemos um grupo de crianças voltando para casa, super animadas, falando da chegada de um detetive descolado vindo lá de Tóquio. Entre eles está um garoto chamado Yataro, filho da cliente de Inugami. Os amigos dizem que ele devia ir para a cidade com o detetive porque é muito legal e rico para essas montanhas sem graça. Perguntam se podem ir à casa dele ver o detetive, e ele diz que sim, contanto que não incomodem o convidado. Depois ele se vira para os campos e vemos um garoto de cabelo preto, com um colar estranho, trabalhando duro. O nome dele é Kabane. Yataro tira sarro dele e manda ele manter a cara feia longe do convidado porque ele cheira muito, muito mal. Enquanto isso, vemos nosso detetive, Inugami, preocupado com o pneu furado na beira da estrada. Por sorte, a mãe de Yataro, a senhora Kusaka, aparece para dar uma carona na caminhonete dela e diz que vai mandar alguém cuidar do carro dele. No caminho para a vila, ela conta que o gado, que estava saudável e ativo ontem, morreu de repente durante a noite, com as carcaças apodrecendo. Ela diz que não parece trabalho de humano e que todos na vila estão morrendo de medo. Ela então diz que ainda não contou nada às crianças porque não quer que fiquem com medo de ir à escola. Mas se algo acontecesse a elas, não quer maus boatos circulando por aí. Com isso, ela o leva à vila e serve um chá, enquanto ele vê Yataro e os amigos espiando da esquina para olhá-lo. Ele sai para acenar para eles, e depois vai esticar as costas, notando um garoto de cabelo preto trabalhando nos campos. Pergunta à proprietária se ele está faltando à escola para trabalhar, e ela diz que o informará sobre isso mais tarde. Depois disso, ele entra na fonte termal fora da vila para um banho e Yataro entra para lavar as costas dele. Começa a puxar o saco dizendo como ama Tóquio e gostaria de ir para lá. Cansado do papo furado, Inugami pergunta sobre o garoto nos campos. E Yataro explica que o apelido dele é Bundão Fedido. Inugami pergunta o que era aquilo, e ele diz que deve ser algo de nascença, mas o corpo dele cheira muito estranho, e ele também é feio, então não o deixam trabalhar perto dos hóspedes, e ninguém gosta muito de chegar perto dele. Inugami acha interessante e sai do banho. Lá fora encontra a senhora Kusaka e pede para o outro garoto ser seu ajudante. Isso deixa Yataro morrendo de ciúmes, e no dia seguinte, o Bundão Fedido é obrigado a tomar um banho e vai servir o café da manhã de Inugami. Depois de servir os pratos, ele tenta sair logo, mas Inugami o impede e se apresenta como um investigador ocultista, perguntando se ele viu algo estranho enquanto trabalhava nos campos. O garoto se apresenta como Kabane e sugere que conversem depois da refeição, já que ninguém na pousada gosta de comer com ele por causa do cheiro. Mas Inugami o tranquiliza, dizendo que não é nada e que caras trabalhadores não deveriam se preocupar tanto assim com o cheiro. Kabane se pergunta sobre a higiene de Inugami, mas então fala e diz que, na opinião dele, um monstro está por trás do caso do gado morto, deixando Inugami curioso. Inugami pergunta como ele sabia, já que a cliente não contou nada às crianças, e ele revela que é o encarregado de descartar os corpos. Ele então diz que tem que se livrar deles nas noites de lua cheia e que acha que o monstro virá desta vez também. Ouvindo isso, Inugami fica animado e decide ficar lá por 5 dias, até a próxima lua cheia. Enquanto espera, ele ajuda Kabane com o trabalho, e eles se dão muito bem. Limpam os esgotos, caçam alguns animais e até trabalham juntos nos campos. Um dia, enquanto trabalhavam, Inugami nota o estranho colar de pedra no pescoço de Kabane. Ele pede para dar uma olhada de perto e pergunta onde ele encontrou. Kabane diz que foi a única coisa que seus pais deixaram com ele quando foi abandonado. Inugami olha para o rosto triste dele e então revela que é chamada de Pedra da Vida, um artefato muito raro e especial. Ele diz que não tem como alguém simplesmente deixá-lo com uma pedra tão preciosa, e isso significa que seus pais não o abandonaram. Deve haver uma razão por trás disso. Ele então oferece seus serviços como detetive e diz que pode ajudá-lo a encontrar seus pais se ainda estiverem vivos, e isso deixa Kabane um tanto esperançoso de um dia conhecer seus pais de verdade. 5 dias depois, Kabane espera por Inugami na noite de lua cheia atrás do celeiro, para investigarem a causa do gado morto, mas em vez do detetive, Yataro sai primeiro e o agarra pela gola. Ele fica super ciumento por Inugami não tê-lo escolhido, e começa a abusar de Kabane, dizendo que ele é só um perdedor fedorento, abandonado pelos pais, e que a mãe dele teve que cuidar, e agora ele está tirando essa oportunidade dele. Kabane fica bravo e diz que não foi abandonado, e isso deixa Yataro ainda mais furioso. Ele agarra o colar de pedra e diz para não ter ideias engraçadinhas, porque os pais o deixaram com uma pedra estúpida, e a arranca. Kabane fica furioso e soca bem na cara de ranhento dele, jogando-o no chão. Com lágrimas nos olhos, Yataro diz que doeu muito, mas quando olha para Kabane, vê um monstro de olhos vermelhos andando como um zumbi comedor de gente. Ele se levanta e foge como um covarde, enquanto o Kabane zumbi pega a pedra e volta ao normal.
Algum tempo depois, Inugami chega ao local e encontra Kabane escondido atrás de uma pilha de lenha, todo triste. Kabane diz para ele ficar longe, pois ele é o culpado e o monstro por trás do incidente dos animais mortos. Ouvindo-o se chamar de monstro, Inugami diz que acharia estranho, mas que quer mostrar algo especial a ele. Depois disso, ele se vira e tira as calças e Kabane imediatamente liga para o 190 para denunciá-lo como pedófilo. Mas antes que a Polícia Federal possa invadir com um bope, ele manda abrir os olhos e mostra a bunda. Acontece que Inugami tem um rabo peludo censurando a bunda, e Kabane se pergunta por que o rabo peludo dele estava no lugar errado. O investigador limpa o nome, explicando que existem demônios neste mundo, e eles são um deles. Ele diz a Kabane que ele é um híbrido entre humano e um demônio sem sangue, chamado Ghoul, enquanto ele mesmo é um cão guaxinim demoníaco, chamado Bakeh Danuki. Ele então explica que a Pedra da Vida no pescoço é especial, e ajuda a manter os impulsos de sua espécie de atacar humanos sob controle. Isso significa que ele não é o culpado, e há outra coisa por aí atacando o gado. Ouvindo isso, Kabane pega seu machado e diz que Yataro está lá fora, e não sabe nada sobre esses ataques, então eles precisam ir protegê-lo. Por outro lado, Yataro está fugindo como o pirralho ranhento que é, e lembra que, aos 5 anos, uma vez matou Kabane acidentalmente empurrando-o no canal. Ele bateu a cabeça e, em vez de sangue, algo branco começou a sair da ferida. Ele ficou assustado e correu para casa, mas para sua surpresa, Kabane voltou a tempo para a janta. Ele pensou que era tudo imaginação dele, mas o incidente de hoje provou que Kabane é um monstro de verdade. Ele tenta correr para dentro da casa, mas a porta está trancada, e de repente, ele é atacado por 2 cães zumbis com barrigas roídas e olhos vermelhos. Inugami chega bem a tempo de arrancar a cabeça de um dos cães a tiros e diz a Kabane para cortar a cabeça do outro para fazê-lo parar de se mover. Ele explica que são ghouls e não podem morrer. Mas se você cortar as cabeças, os corpos ficam incapazes de se mover, e você deve enterrá-los bem fundo num buraco estreito para garantir que não regenerem seus corpos também. Depois disso, o ghoul de verdade sai e ataca Inugami, que está segurando Yataro. Ele desvia das balas e tenta pisoteá-lo, mas Kabane corre e o atinge com seu machado. Eles continuam lutando e o ghoul arranca o machado da mão dele. Inugami o segue por trás e tenta atirar no pescoço, mas ele se mostra muito grosso para arrancar de uma vez. Nesse momento, Kabane soca o monstro, enfia o braço na garganta e arranca a cabeça com força bruta. Depois disso, eles enterram os monstros e voltam para a pousada. Kabane diz que não pode mais viver ali, porque Yataro agora sabe que ele é um monstro e os incidentes provavelmente cairiam nas costas dele. Inugami concorda e diz que tem uma oferta para ele. Ele então aponta a arma para a cabeça dele e revela que na verdade foi contratado pela tia para matá-lo. Ela sabia da identidade dele pela irmã mais velha, a mãe dele, e guardou o segredo até hoje. Mas assim que esses incidentes com corpos de animais começaram, ela ficou com medo e o contratou para cuidar do monstro na casa dela. Ele diz que, embora o verdadeiro culpado fosse outro, com Yataro nessa condição, ela não acreditaria nele mesmo se ele contasse a verdade. Então ele precisa fazer o trabalho dele. Ele então pergunta se ele quer encontrar os pais, e Kabane simplesmente olha para ele com um sorriso e diz não, antes de levar um tiro de Inugami bem no meio da testa. Inugami pega o corpo e entra na pousada para entregar Yataro, e também a notícia da conclusão do seu trabalho. Ele diz que vai cuidar do corpo também, e então volta para Tóquio de carro, com o corpo de Kabane no banco de trás. No caminho, Kabane de repente acorda e pergunta se ele não deveria estar morto já. Inugami joga um pouco de comida e diz para ele se encher, e que ele é um ghoul, e ghouls não podem ser mortos. Eles só ficam paralisados por um tempinho se você machucar a cabeça, mas os ferimentos dele já devem estar curados a essa altura. Com isso, eles vão para Tóquio, e Inugami o leva ao escritório da sua agência de detetives Inugami. Ele diz que para os moradores ele já está morto agora, então não precisa se preocupar com eles. E agora pode trabalhar aqui com ele, até descobrir onde estão seus pais de verdade. Anote isso nos comentários como a técnica de aquisição de mão de obra infantil grátis, número 420, para você usar em casa. Ele o borrifa com um perfume e lhe entrega o frasco, dizendo que é um perfume especial, que demônios usam para esconder seu cheiro natural. Inugami manda ele trocar para umas roupas descoladas e sai. Nisso, 2 garotos entram, brigando para ver quem come o primeiro pedaço de pizza, e se perguntam quem é aquele caipira feio, usando as roupas deles, parado no meio do escritório. Inugami o apresenta aos 2 garotos, Shiki e Akira, e revela que Shiki também é um híbrido humano-demônio, como Kabane. Ele explica ainda que, geralmente, demônios mantêm sua existência escondida dos humanos para proteger suas identidades, mas, às vezes, alguns demônios saem da linha, e é aí que eles intervêm para consertar as coisas. Logo de cara, Shiki decide ser um babaca com Kabane, e pergunta a idade dele. Kabane diz que tem 13, e Shiki manda ele guardar isso na cabeça porque ele tem 14 e é mais velho.
Então ele manda Kabane dormir lá fora no sofá e volta para o quarto. Por outro lado, Kabane encara Akira por um tempo, e ele pergunta se precisa de algo. Kabane diz que estava se perguntando como ela era uma garota bonita, e isso deixa Akira bravo, que corre de volta para o quarto dizendo que é um menino. Mais tarde, Shiki senta com Kabane e come sua pizza. Ele diz que não é tão vilão a ponto de não compartilhar a comida e manda ele comer. Kabane diz que nunca comeu pizza na vida, e isso deixa Shiki tão surpreso que ele deixa a pose de rude por um instante e diz pra ele aproveitar um pouco a vida. Depois disso, todos voltam para a cama e Shiki se pergunta por que Inugami trouxe Kabane para lá. Akira diz que deve ser porque ele não tem para onde ir e talvez tenha sido abandonado, ou pode ser que ele seja realmente forte. Shiki decide descobrir e arma uma armadilha de fio de seda pegajoso no caminho de Kabane para o banheiro. Kabane cai, e Shiki pergunta se ele foi abandonado e tenta provocá-lo, mas Kabane diz que não foi abandonado e puxa o pé da seda, machucando o tornozelo. Mas para a surpresa de Shiki, não há sangue e a ferida cicatriza imediatamente com uma chama roxa. No dia seguinte, a agência recebe um pedido especial da sede da polícia para lidar com um incidente relacionado a demônios. Inugami e os outros entram no carro e chegam ao local do incidente. Acontece que numa casa com aparência antiga, uma mãe e uma criança estão inconscientes dentro de um quarto coberto por milhões de pequenos insetos. A polícia lacrou o quarto e já perdeu um de seus homens que tentou entrar e foi imediatamente coberto por insetos, caindo inconsciente também. Inugami entra com sua força-tarefa de mão de obra infantil e dá uma espiada dentro do quarto. Ele explica que esses insetos são chamados de insetos de 3 cadáveres. Geralmente eles só beliscam um pouco de pele morta quando você dorme e são bem inofensivos, mas eles têm seus pratos favoritos. Ele diz que estão cercando algo no centro do quarto, e esse objeto deve ser a fonte de tudo isso, então eles precisam removê-lo de lá. Ele diz que pode transformar o corpo inteiro em ferro e entrar em segurança, mas isso levaria um tempo, e considerando que já se passaram 30 minutos desde que tudo isso começou, ele gostaria que terminasse logo, ou então a mãe e a criança não sairão vivas. Shiki diz que pode usar sua linha para armar uma armadilha e puxar o objeto de dentro, tipo o Homem-Aranha. Inugami o deixa tentar, Shiki abre a porta um pouco e começa a tecer uma teia lá dentro, mas para a surpresa de todos, os insetos começam a comer sua seda, e toda a sua estratégia se torna inútil. Akira está com muito medo dos insetos e já é covarde demais para fazer qualquer coisa. Inugami pensa que não há outra escolha a não ser esperar que ele se transforme totalmente em ferro e entre, mas Kabane diz que pode fazer isso se eles quiserem, e entra. Os insetos o cobrem imediatamente da cabeça aos pés enquanto ele continua andando como um verdadeiro herói. E Inugami explica que, sendo um híbrido humano-ghoul, ele não tem sangue no corpo. Os insetos paralisam o alvo injetando anestesia na corrente sanguínea, e não conseguem devorá-lo porque ele pode regenerar o corpo. Além disso, em algum momento ele deve ter tido emoções e sentimentos como outras pessoas, mas a tia fez questão de tratá-lo pior que o Harry Potter, então agora ele cresceu para ser realmente altruísta e emocionalmente insensível. Ele faz o que precisa ser feito, e isso o torna muito forte, mas ao mesmo tempo, é realmente triste. Kabane continua andando e finalmente pega o objeto no centro, que acaba sendo um par de sapatos vermelhos. Assim que ele faz isso, os insetos vão embora e Inugami deixa os paramédicos entrarem correndo para salvar a família. Mais tarde, Inugami explica que o prato favorito desses insetos é a culpa, e pelo visto, esses sapatos devem ter sido roubados. Nesse momento, o filho mais velho da família se aproxima deles e os agradece com lágrimas nos olhos. Ele diz que são uma família pobre, sustentada por uma mãe solteira, então se não precisarem se mudar, preferem ficar, a menos que a razão do ataque dos insetos fosse algo na casa. Inugami diz que os sapatos eram a razão, e enquanto ficarem longe de fazer coisas ruins, eles ficarão bem. O irmão começa a chorar e explica que a mãe deles pensa por último em si mesma, e usa esses pares de sapatos velhos há décadas. Um dia, o irmão mais novo trouxe esses sapatos para dar a ela, e sendo o irmão mais velho, ele sabia que os tinha roubado, então o repreendeu por fazer a coisa errada. O irmão mais novo deve ter sentido muita culpa, e foi aí que os insetos começaram a atacá-los em massa. A mãe deles odeia insetos, mas ela imediatamente pulou e abraçou o garoto mais novo, e foi assim que tudo aconteceu. Ele agradece a todos e vai embora, e todos decidem voltar para casa. Antes de entrar no carro, Kabane pergunta a Inugami se ele pode encontrar os pais se trabalhar para ele, e Inugami começa a sorrir. Ele diz que como detetive é o trabalho dele, e ele vai tirar a taxa do salário dele, e todos voltam para casa. Mais tarde naquela noite, Shiki senta com Kabane e conta sua história. Ele diz que é filho de um pai humano e uma mãe demônio-aranha, e eles se separaram quando ele era muito jovem. Kabane pergunta se ela ainda está viva, e ele diz que não sabe, e que geralmente um pai tentaria encontrar os filhos, mas ele ainda está aqui e já faz muitos anos. Kabane diz que não é motivo para perder a esperança, e pode ser que eles ainda estejam tentando encontrá-los. E é um mundo grande, e no começo ele também tinha perdido a esperança, mas Inugami ajudou a reacender suas chamas e agora ele não vai perdê-las.
Ouvindo isso, Shiki se levanta e volta para o quarto dizendo a Kabane para ir com ele, e que ele também vai mostrar o quarto dele. Por outro lado, Inugami toma um café e liga para a superintendente da polícia, Inari, e diz a ela que terminou com sucesso o trabalho para o qual ela o contratou. Ele então conta a ela sobre ter encontrado um garoto híbrido humano-demônio com a Pedra da Vida. Ela fica interessada e pergunta se ele é perigoso, e ele diz que sim, mas ao mesmo tempo, ele pode ser a estrela da esperança que eles estão procurando. No dia seguinte, Inugami pede a Shiki e Akira para levarem Kabane para conhecer Inari. Kabane pergunta quem ela era, e ele explica que ela é uma demônio raposa que ocupa uma alta posição na polícia, e como detetives, eles frequentemente precisam pedir informações a eles. Antes de partirem, Inugami lhe dá um amuleto especial e diz para ele mantê-lo consigo, só por precaução. Depois disso, todos vão para a delegacia para encontrar Inari. Acontece que ela é uma raposa sedutora que gosta de usar seu charme para transformar todos no departamento de polícia em seus bajuladores, e foi assim que ela subiu nas patentes. Kabane e os outros entram no prédio e dizem à recepcionista que querem ver a superintendente e que deveriam ter uma reunião agendada com ela. O velho rabugento tenta dispensá-los, mas então uma jovem entra e se apresenta como uma das guardas pessoais de Inari Kan. Ela diz que Inari está esperando pelo garoto chamado Kabane e o leva consigo. Eles deixam Shiki e Akira irritados para trás e entram nesta pequena sala de reuniões onde Inari os espera. Ela diz a Kabane para sentar-se à frente dela e se apresenta. Ela então diz que Inugami contou tudo sobre ele e sua Pedra da Vida e pergunta se pode dar uma olhada mais de perto. Kabane, sendo um cabeça de vento, entrega a Pedra da Vida a ela com toda a confiança, e ela explica que é uma pedra rara que controla seus impulsos e diz que ela e a espécie de Inugami nunca se deram bem, mas para a coexistência pacífica dos demônios, decidiram se dar bem um com o outro. O Kai dela precisa se alimentar de diferentes emoções e sentimentos que os humanos liberam, mas com a ajuda desta pedra, eles não precisarão mais ser limitados por esse desejo, e ela diz que agora vai ver como produzi-la em massa. Ela faz Kan arrancar a cabeça dele e então chama 2 oficiais para lacrar a cabeça dentro de uma mala e se livrar do resto do corpo. Ela então manda Kan levar a cabeça para o quarto dela e dá um jeito nos outros 2 pirralhos que vieram junto. Kan diz que Inari é como uma mãe para ela e que sempre obedeceria a todas as suas ordens. Ela então recebe um tapinha na cabeça, é chamada de boa menina e fica toda felizinha. Depois disso, ela se transforma em Kabane e desce para encontrar Shiki e Akira, segurando a maleta na mão. Shiki pergunta ao falso Kabane onde ele estava e o que tem na maleta. E ele responde que estava conversando com a senhora Inari e que deveria entregar a maleta no quarto dela mais tarde. Ao ouvi-lo chamá-la de senhora, Shiki faz uma careta para a cara fedorenta dele e pergunta por que ele se refere àquela velha bruxa assim. Isso deixa Kan furiosa e sua ilusão se desfaz, revelando sua verdadeira forma de raposa. Ela então desfaz a transformação e pula no corrimão. Lança uma enorme bola de fogo da cauda neles, e depois atira mais algumas como uma metralhadora. Shiki e Akira correm e se escondem atrás de alguns móveis, perguntando o que ela estava fazendo, e se queria botar fogo em tudo, com todos aqueles humanos normais lá dentro. Ela diz que não importa, pois assim que uma pessoa entra neste prédio, ela cai sob o Jinjutsu de Inari e para de sentir ou pensar qualquer coisa. Eles apenas fazem seus trabalhos como deveriam, tipo zumbis. Ela então começa a atacá-los novamente, e Shiki forma uma barreira entre eles, puxando vários móveis com sua seda. Ele então puxa o fio que secretamente prendeu a maleta dela e a arrebata também. Eles a abrem e se assustam com a cabeça feia do Kabane, fugindo dali para sair da vista de Kan. Por outro lado, Kan começa a entrar em pânico só de pensar em não cumprir as ordens de Inari e fica completamente descontrolada. Enquanto isso, Kabane diz a Shiki para jogá-los em Kan, e ele cuidará dela, e eles fazem um movimento combinado, o jutsu da cabeça fedorenta do Kabane. A cabeça do Kabane se choca contra Kan, e ele a morde na clavícula, fazendo-a perder sangue e desmaiar no chão. O fogo ao redor deles também se apaga, e descobre-se que era tudo uma ilusão, e as pessoas lá dentro estavam apenas dormindo. Depois disso, ele regenera seu corpo e deixa Akira ver sua Excalibur, enquanto Shiki o manda se cobrir com a jaqueta. Depois disso, todos saem e encontram Inugami, que os espera com seu carro lá fora. Inugami diz que tudo saiu exatamente como ele havia planejado e liga para Inari. Por outro lado, Inari está saindo para pesquisar a Pedra da Vida para poder produzi-la em massa. Mas de repente, ela se transforma em um boneco de guaxinim, e seu telefone começa a tocar. Ela atende e Inugami a repreende por atacar seus funcionários mirins. Ele diz que ela deve estar ficando velha para não conseguir ver através de sua técnica de metamorfose, e avisa que a Pedra da Vida pertence ao Kabane, e se ela tentar pegá-la novamente, terá que se virar com ele. Além disso, agora ela lhe deve um favor por toda essa confusão e desliga a ligação. De volta ao carro, descobrimos que Inugami deu a Kabane uma Pedra da Vida falsa como um amuleto da sorte para usar no pescoço, e disse a ele para guardar a verdadeira Pedra da Vida dentro da própria cabeça. Que esperto. Depois de resolver tudo isso, ele diz que deveriam sair para comer e fazer uma festa de boas-vindas para Kabane. Shiki e Akira brigam sobre o que comer, e acabam decidindo por comida chinesa e panquecas, e no final, ficam os dois passando mal.
Na volta para casa, Inugami explica a Kabane como eles encontram trabalho nesse ramo, dizendo que há buscas na web e boca a boca, mas na maioria das vezes é por causa da placa deles. Ela emite uma luz especial que atrai demônios e pessoas sob a influência de demônios, e assim o trabalho geralmente os encontra sozinho. Aliás, a placa foi feita para eles pela Inari, então eles têm uma espécie de relação colaborativa com ela. Nisso, eles veem uma Kan ferida se aproximando, e Shiki e Akira entram em posição de luta, mas então Kan cai no chão, com a barriga roncando como elefantes da África. Eles dão pizza a ela e ela explica que é uma boa menina, que Inari lhe deu uma missão e ela não desiste no meio do caminho, então precisa entregar a cabeça do Kabane. Ela tenta atacá-lo, mas Inugami a impede e manda ela descer da mesa, senão Inari ficaria brava com ela. E ela instantaneamente fica dócil e começa a agir como uma boa menina. Ele então a manda agradecer pela comida e reciclar o lixo, e eles decidem cuidar dela por enquanto. Nisso, um homem entra no escritório deles, e Kabane nota um cheiro estranho ao redor dele. Shiki explica que é um humano influenciado por um demônio, e isso significa que eles têm um novo trabalho. O homem se senta no escritório, que é metade bar, metade escritório, e Inugami lhe serve uma bebida. Ele reclama dessa garota chamada Mao, por quem ele se apaixonou. Ela trabalha no distrito da Luz Vermelha, e ele quer confessar seus sentimentos a ela, mas sempre que a espera lá fora, nunca a vê saindo, perdendo a chance de conversar com ela. Enquanto ouve sobre os problemas amorosos dele, Kabane se pergunta por que metade do escritório é um bar, e Shiki explica que há muito tempo, Inugami trabalhava com um parceiro que queria ter um bar no escritório, mas agora eles não estão mais juntos, e é melhor não perguntar mais sobre isso, pois é um assunto delicado para ele. Enquanto isso, Akira pega a conversa e começa a dizer como o amor é uma coisa incrível. Ele diz como Shiki e Kabane são o resultado do amor entre um humano e um demônio, e Kabane fica interessado em aprender mais sobre essa coisa de amor depois disso. Ele se aproxima de Inugami e diz que quer ir com o cliente e ajudá-lo a confessar seu amor para que ele também possa aprender sobre isso. Ele quer fazer isso porque seus pais também encontraram o amor, e aprender sobre isso pode ajudá-lo a entender melhor seus pais. Inugami olha para a cara de bobo dele e decide deixá-lo ir. Ele diz a Shiki e a Akira para ajudá-lo também, e avisa Kan que, se ela os ajudar, ele a deixará ter a cabeça do Kabane. Com tudo resolvido, ele diz ao cliente que os garotos cuidarão do seu pedido e manda todos irem. Nisso, o cliente vê um rato no quarto e o pega instantaneamente como um gato. O rosto dele também parece um pouco com o de um gato, e ele diz que tem colecionado esses para dar à sua amada. Inugami percebe que deve ser obra de um demônio gato, e manda Akira ficar para trás, pois ele tem medo de coisas assustadoras e nojentas como cadáveres de ratos e afins. Com isso, o resto deles sai e se senta em um café em frente ao local de trabalho de Mao. Os garotos pedem uma foto de Mao, e ele mostra a eles, dizendo que ela deveria estar saindo, pois o turno dela está quase no fim, mas, estranhamente, ele nunca a vê sair. Nisso, os garotos notam um demônio gato saindo na forma de um gato rosa com caudas divididas. Eles vão até o beco com o cliente e se aproximam da demônio gato Mao, dizendo que são da agência de detetives de Inugami. Ao ouvir o nome dele, Mao diz que o reconhece e pergunta o que eles queriam de uma gata inocente como ela. Eles dizem que o cliente deles, Yoruno, se apaixonou por ela e quer confessar seus sentimentos. Mao se transforma em sua forma humana e choca Yoruno, e então diz que ia adicioná-lo à sua coleção para que ele também pudesse trazer ratos para ela, mas parece que sua sedução ainda não funcionou totalmente. Ela então revela outros 3 humanos com ratos na boca que quase se transformaram completamente em gatos. Ela diz que não existe amor e que é tudo por causa dos seus poderes, mas nesse instante Kan pula de cima como a raposa que é e agarra Mao em suas mãos. Ela te leva até Yoruno e diz a ele para seguir em frente com sua confissão. Ele a presenteia com um saco de ratos mortos que ele vinha coletando e diz a ela que vivia sua vida em depressão e perdia a esperança a cada dia, mas então a conheceu, e ela foi o primeiro raio de luz que o ajudou a se manter à tona, e por isso ele quer ficar com ela, mesmo que isso signifique que ele tenha que se transformar em um gato. Depois disso, eles saem do local e voltam para casa para se reportar a Inugami. Assim que chegam, Kan pede a Inugami para cumprir sua promessa e exige a cabeça do Kabane. Ele a manda fechar os olhos, vai até a geladeira, pega uma laranja e a transforma na cabeça dele antes de entregá-la a ela e se despedir. Assim que a raposa boba se vai, ele pergunta a Kabane se ele aprendeu algo sobre o amor. E ele explica que descobriu que o amor é muito parecido com a luz, um raio de esperança. Ele entrega a Inugami um pacote de lenços de papel e diz que os comprou no caminho de volta para dar a ele como presente. Ele diz que para ele, Inugami é um raio de luz que lhe deu um motivo para viver, e as pessoas costumam dar presentes úteis às suas luzes. Então ele lhe trouxe lenços porque são bem práticos. Ele então se vira para falar com Shiki e Akira e diz que eles também são uma espécie de luz para ele, então ele lhes dará algo em breve. Alguns dias depois, Inugami revela que Yoruno e Mao ficaram juntos, e acontece que ela se apaixonou por ele após a confissão e agora estão morando juntos. Os humanos que viraram gatos também devem voltar ao normal em algumas semanas. Enquanto Shiki se pergunta em que tipo de mundo ele vive, Akira fica impressionado com Kabane, que conseguiu resolver seu primeiro caso antes dele, mesmo tendo se juntado a eles muito depois, e começa a se sentir inferior a ele.
Algum tempo depois, ele se aproxima de Inugami e diz que se tornou aprendiz de Kabane. E Shiki explica que havia uma barata no banheiro e Kabane deu um jeito nela. Então Akira agora o chama de mestre. Akira diz que pode pegar qualquer caso ao lado de Kabane e pede um trabalho. Vendo isso, Inugami diz que há uma missão para a qual ele mesmo planejava ir com Kabane, mas se ele quiser, pode deixar para os dois. Ele então explica que há uma obra perto do rio Shibuya, e eles estão tentando desviar seu curso, mas ultimamente muitos trabalhadores da construção civil têm morrido de formas misteriosas, e seus esqueletos foram encontrados flutuando no rio. Ele diz que tem uma boa ideia de quem poderiam ser os culpados, já que um grupo nativo de demônios vive no rio, e eles devem estar furiosos com a obra. Shiki diz que aquele lugar está cheio de sujeira e insetos, e devido à construção, o rio praticamente virou um esgoto. Inugami confirma que será um trabalho nojento e pergunta se Akira ainda quer fazê-lo. Akira se sente enojado, mas diz que fará e vai se trocar para seu equipamento de limpeza. No dia seguinte, eles vão para debaixo da ponte, ao longo do rio, para o túnel escuro. Kabane explica que eles deveriam primeiro encontrar os demônios nativos para, quem sabe, chegar a uma solução pacífica. Enquanto caminham, uma sanguessuga enorme cai em cima de Akira, e ele começa a gritar, mas Kabane tapa a boca dele com a mão e o manda ficar quieto, senão eles alertarão a todos sobre a presença deles. Ele então tira as sanguessugas das cabeças deles e as joga no rio. Akira pergunta por que ele não as mata, e ele explica que não gosta de matar outros, sejam humanos, insetos ou monstros, a menos que não haja outra opção. Em termos simples, eles nos atacam para salvar suas vidas, e a menos que representem uma ameaça para ele, ele não precisa matar nada. Ouvindo-o falar sobre tudo isso, Akira se pergunta como Kabane é legal e diz que ele realmente é diferente. Ele diz que Kabane o lembra de seu irmão mais velho, e começa a contar sobre sua história. Ele explica que pertence a uma tribo de demônios da neve que vive nas montanhas de Omuri. A aldeia deles tinha um sistema estranho, onde todos os seus membros eram fêmeas e os machos nasciam apenas uma vez a cada 100 anos. Por isso eles eram cuidados com muito carinho, mas ele sempre foi um chorão, e seu irmão mais velho sempre o animava. Quando estavam fugindo da aldeia, ele se separou de seu irmão mais velho, e foi por isso que ele se juntou a Inugami, na esperança de encontrar seu irmão. Ouvindo-o falar sobre tudo isso, Kabane pergunta se ele consegue controlar o gelo, considerando que é um demônio da neve, e Akira diz que sim, mas é muito ruim nisso porque exige muita concentração. Nisso, ele é atacado por um demônio sapo enorme que o agarra pelo rosto, mas Kabane derruba o anfíbio com um cano de metal. O monstro tenta atacá-lo novamente, mas, nesse instante, um pequeno guaxinim chega à cena e chuta o sapo para longe. Ele tem uma garrafa de sangue e uma carta em volta do pescoço que diz "Para Akira e Kabane de Inugami". Na carta, ele lhes diz que os demônios sapo estão por trás dos ataques e que enlouqueceram depois de comer humanos e devem ser eliminados. Ele os manda atraí-los usando o sangue da garrafa e pede para que cuidem da missão dele. Kabane diz que está tudo bem com isso, mas Akira se sente preocupado. Kabane pergunta se ele deveria ver sua bundinha medrosa sair, mas Akira se lembra de como ele quer ficar mais forte para ser confiável, e diz que vai ficar lá, mesmo que faça xixi nas calças. Me pergunto se algum otaku medroso na seção de comentários estaria interessado em comprar essas. Com isso, os dois caminham fundo no túnel junto com o Sr. Guaxinim e derramam o sangue no rio. De repente, um grande número de demônios sapo pula e os ataca, e como esperado, Kabane e o Sr. Guaxinim lutam contra todos eles, enquanto Akira fica sentado no canto pensando em como vai vender aquelas calças medrosas e molhadas dele. As coisas começam a ficar feias para eles, pois são dominados pelo grande número de sapos de cara verde, mas Akira começa a se lembrar de como queria ficar mais forte e confiável, e em um esforço para ser útil, ele libera seu elemento de gelo e congela tudo no túnel, exceto a cabeça de Kabane e o Sr. Guaxinim. Kabane o elogia por ter acabado com todos os monstros, e eles tiram uma selfie juntos. Enquanto isso, o Sr. Guaxinim avança e se encontra com o ancião dos demônios sapo. Acontece que ele era Inugami o tempo todo, e o ancião dos sapos o agradece por seus serviços e explica como seus antigos irmãos se tornaram maus depois de comer carne humana, e que eles também haviam começado a comer os ovos e os filhotes de sua própria espécie. Inugami o recebe de volta e marca a missão como um sucesso. Alguns dias depois, Kabane está de plantão na limpeza e está limpando o corredor. Ele chega ao fim do corredor e se lembra do aviso de Inugami para nunca abrir a porta ali, e se pergunta se está tudo bem em mover as caixas para limpar o chão. De repente, a porta se abre e uma mão branca sai dela, puxando-o para dentro. Mais tarde, naquele meio-dia, Shiki encontra o esfregão no chão e fala com Inugami sobre isso. Ele lhe diz onde o encontrou e como está preocupado com o desaparecimento repentino de Kabane. Ouvindo sua história, Inugami fica preocupado e corre para o quarto no fim do corredor, entrando nele junto com os outros garotos. Lá dentro, eles veem o cara mais branco da história da humanidade sentado em uma cadeira gamer, em frente a uma configuração de 6 monitores MIGA. Ele faz Kabane sentar ao lado dele no chão e abrir garrafas de água e latas de comida para ele. E Inugami diz que era exatamente com isso que ele estava preocupado. Ele chama o americano pelo nome, Mihai, e o faz tirar os fones de ouvido.
Mihai olha para Inugami, o cumprimenta e pergunta por que ele nunca lhe contou sobre ter conseguido um escravo tão obediente e treinável. Shiki e Akira perguntam se ele estava morando ali o tempo todo, e o cara diz que sim, e se apresenta como Mihai, o vampiro. Ele é o chefe de tecnologia da informação e comunicação da agência e diz que de agora em diante está nomeando Kabane como seu escravo pessoal. Inugami começa a tremer o olho com essa nomeação e diz aos garotos para saírem com ele por um momento. Uma vez lá fora, ele explica que Mihai é seu antigo parceiro, e ele é um vampiro, que são considerados o topo do topo entre os demônios. Eles possuem um nível super-humano de força física, conhecimento e ris. Eles nunca envelhecem além do auge e são quase imortais. Além de tudo isso, Mihai odeia o tédio, então ele adquiriu conhecimento e se treinou em quase todos os tipos de habilidades profissionais. Quando ele ficou sem coisas para fazer, começou a ficar entediado com este mundo, e para impedi-lo de se tornar o principal vilão deste anime, Inugami decidiu convidá-lo para a agência. E aqui ele ficou viciado em jogos gacha como Genshin Impact e Honkai Star Rail, e adora ficar no quarto o dia todo. Além de ser um gamer suado, ele também é muito bom em tecnologia, e é o responsável por criar o site da empresa, além de manter os dados seguros de gente como Inari. Ele diz a eles para simplesmente ficarem longe do corredor se quiserem ter uma vida tranquila. No dia seguinte, Kabane está de volta a ser um escravo obediente e servindo seu patrão branco. Shiki e Akira invadem o quarto do vampiro e dizem a ele para parar de abusar do garoto, que já está morto, transformando-o em seu escravo. Mihai oferece deixá-lo ir se eles o derrotarem em uma queda de braço, e Shiki aceita a oferta. Eles se sentam e Mihai o derruba instantaneamente, e Akira se recusa até a tentar. Kabane pergunta se ele também pode tentar, e Mihai diz que é seu trabalho conceder o pedido de seus escravos, e então o derrota instantaneamente também. Mais tarde naquele meio-dia, Kabane é enviado para comprar ingredientes para o jantar, e no caminho ele pensa em ficar mais forte para poder proteger todos de quem ele se importa na agência. Ele finalmente se senta em um parque para fazer uma pausa, e se pergunta se deveria treinar, e nesse instante Kan cai da árvore atrás dele. Ela se vira e nota Kabane sentado no banco ali, e pergunta o que ele estava fazendo. Kabane pensa que ela está ali pela cabeça dele e tenta fingir que não tem uma, fechando o zíper do moletom, mas Kan diz que não vai cair nesse truque de novo. E então, tristemente, diz que não importa, pois Inari não precisa mais dela. E quando ela foi entregar a cabeça dele, já havia um novo demônio raposa com Inari, e ela nem se deu ao trabalho de olhar para Kan. Ela diz que não pode voltar para casa do jeito que está agora porque foi uma menina má. Kabane a convida para lutar com ele e os dois instantaneamente entram em combate corpo a corpo. Eles se igualam inicialmente, mas então Kan fica por cima de Kabane e começa a espancar a cara fedorenta dele, mas então ele a atinge de volta com uma cabeçada e a manda voando de volta ao chão com o nariz sangrando. Ela começa a chorar e diz que não é à toa que Inari a abandonou, porque ela é muito fraca. Kabane não sabe o que fazer e segura a mão dela na esperança de confortá-la. Kan acaba chorando até dormir e eles ficam sentados juntos no banco até a noite, quando ela acorda. Kabane diz a ela que se for muito difícil ir até Inari, ela deveria ir morar com eles na casa de Inugami, mas ela diz que não pode porque ele é um demônio guaxinim, e ela é uma demônio raposa. Ela então o olha com olhos brilhantes e diz que não se importaria de morar com ele ali mesmo no parque e sabe que não passará fome lá porque há pardais e pombos. Ele diz que tem que ir comprar e levar os ingredientes para o jantar de volta para casa, e ela pergunta se é a missão dele. Ele diz que é como uma tarefa, e que voltará para ela assim que terminar, e que não deve demorar muito. E eles fazem uma promessa. Ela diz que estará esperando por ele, e solta a mão dele. Por outro lado, Inugami fica surpreso ao ver Mihai fora do quarto, e ele diz que machucou a mão enquanto lutava a queda de braço com Kabane, e levará uma semana para curar, então ele vai aproveitar o tempo brincando com seus escravos. Ele então o engana e o tranca em seu quarto com um teclado-bomba acoplado, que explode se ele mexer. Quando as crianças chegam, ele lhes diz que Inugami está ocupado com um trabalho à parte e quer que eles cuidem de um trabalho especialíssimo que ele arranjou para eles, algo bem à cara deles. Shiki fica animado e diz que quer experimentar sua nova habilidade, revelando-a ao aquecer o ambiente e suar horrores, o que o torna invisível, porque, né, seda de aranha e lógica de anime faz todo o sentido. Com isso, eles chegam aos detalhes da missão, e Mihai explica que o alvo é uma empresa chamada Bubbit Electronics. 3 anos atrás, 16 funcionários tentaram dar um fim na própria vida em uma de suas fábricas, mas no ano seguinte, esses números caíram para 0, e a empresa se tornou lucrativa de novo. A missão deles é entrar e descobrir como eles conseguiram isso, e para tal, eles se dividem em 2 equipes. A equipe A consistiria em Kabane e Ekura, que esperariam pela equipe B, Shiki e Mihai, na forma de seu carro de controle remoto super tecnológico, o Mihai Magnum, para abrir as portas por dentro. Uma vez lá dentro, Shiki nota uma luz vindo de um dos quartos e após dar uma espiadinha lá dentro, ele vê um monte de gente trabalhando em fila, parecendo zumbis deprimidos, ou melhor, uns mortos-vivos sem alma. De repente, um dos homens sai correndo da sala, chorando e dizendo que pedia demissão, mas então ele é confrontado pela gerente rica. Ela o leva para a sala de aconselhamento de funcionários e manda ele relaxar enquanto Shiki o segue por trás.
Uma vez lá dentro, uma demônio mosquito enfia seu canudo no ouvido do homem e suga os miolos dele por dentro. Acontece que a gerente e suas 2 irmãs são as responsáveis pelo prédio, e elas são demônios mosquito. Mihai conclui que elas devoram o cérebro das vítimas, deixando o resto dos órgãos funcionando sem parar, como autômatos. Dessa forma, elas mantêm as pessoas da empresa trabalhando sem nenhuma reclamação. Diante dessa cena horrível, Ekura faz o que sabe de melhor, desmaia na hora. Shiki decide que os inimigos são fortes demais para eles enfrentarem, e diz que eles deveriam se reagruparem, voltarem para casa e esperarem Inugami retornar para decidir o próximo passo. Enquanto ele volta para encontrar Kabane, Mihai começa a se irritar com Shiki por ele ser tão calmo e razoável até demais. Ele decide estragar tudo de propósito e começa a bater o Mihai Magnum na parede como um maluco, sem dó nem piedade. As irmãs ouvem o barulho e saem para ver o que estava acontecendo. Erika encontra o carrinho no chão, pega para si e dá uma olhada ao redor, só por precaução. As outras 2 logo em seguida, e elas decidem se separam para checar o prédio inteiro, enquanto Shiki se esconde num canto como o pequeno inseto que ele é. Assim que elas se vão, ele pensa que deve se apressar e encontrar os outros antes que ele vire um idiota sem cérebro, tipo o Kabane. Mas então, Erika o encontra usando sua enorme cabeça de mosquito e diz que sua irmã havia proibido que matassem alguém para não chamar a atenção da Eri, mas dadas as circunstâncias ela precisa acabar com ele, ou pelo menos transformá-lo num macaco sem mente. Enquanto ela se inclina para comer os miolos dele, Mihai dá um choque de arrepiar nos olhos de inseto dela, usando o mude elétrico do carro, e pergunta a Shiki por que ele está ali parado como um covarde. Mas para sua surpresa, Shiki está respirando pesadamente, e parece mais assustado do que o normal, bem mais mesmo. Ele descobre que, na realidade, Shiki sofre de algum trauma, e toda aquela pose de durão é para esconder sua fraqueza. E com essa percepção, ele começa a sorrir, e diz que Shiki será um brinquedo divertido para brincar. Enquanto respira com dificuldade e fica ali, parado como um pato congelado, Shiki relembra suas memórias de infância, de quando estava com sua mãe. Ele se pergunta como eles se separaram, mas sabe que sempre teve um medo extremo de coisas assustadoras, e se não consegue se lembrar, deve significar que algo terrível aconteceu, algo muito ruim mesmo. Por outro lado, Mihai manda Kabane e Akira irem salvar Shiki, e os leva até a outra irmã demônio, Momoka. Enquanto isso, ele começa a assustar Shiki ainda mais com descrições do que aconteceria se ele não se movesse, e isso o deixa furioso, e ele acaba danificando o carrinho com um soco bem forte. Isso o acorda de vez, e ele decide finalmente revidar. Ele aumenta sua invisibilidade e foge da demônio mosquito, e a faz usar sua habilidade especial, que a permite aumentar sua sensibilidade e detectar diferentes rastros como dióxido de carbono, temperatura corporal e suor. Usando isso a seu favor, Shiki a confunde, cercando toda a área com suas teias e aprendendo numa forte amarração de teia de aranha. Depois disso, ele se revela o verdadeiro filho do Homem-Aranha e pula do teto, aterrissando com os sapatos no rosto de olhos de inseto da Erika, bem no meio da cara. Após derrubá-la, ele cai e se elogia por ter vencido o medo, e relembra quando Inugami lhe disse ter informações sobre seus pais, perguntando se ele queria saber, mas ele se recusou, afirmando estar confortável com sua nova vida na agência e não querer saber do passado. Ele se pergunta se finalmente conseguirá lidar com o resto daquela conversa com Inugami, e decide perguntar a ele sobre isso assim que a missão terminar. Nesse momento, Kabane e Akira chegam, arrastando Momoka pelos cabelos como uns selvagens de verdade. Eles a amarram na gosma branca e pegajosa do Shiki e se perguntam qual será o próximo passo. Kabane diz que eles devem lutar agora, com certeza, já que são 3 contra 1, e Shiki concorda, pois se eles forem embora, todas as provas seriam apagadas, tornando os dados coletados por Mihai inúteis, completamente inúteis. Enquanto discutem, a mais velha das irmãs inseto, Rika, entra pelo outro lado do corredor. Ela chama as irmãs de inúteis por perderem para 2 pirralhos num carrinho de brinquedo, porque até ela sabe que Akira é inútil e nem o considera na conta. Ela se aproxima e pergunta se eles esqueceriam tudo e iriam embora sem investigar mais a fundo o incidente, mas Kabane responde que isso está fora de cogitação, devido ao número de pessoas que elas prejudicaram, e que é trabalho deles pará-las. Rika diz que isso significa que as negociações falharam, então ela mesma terá que resolver e se pergunta qual cérebro sugar primeiro. Ela gira a coleta na cabeça, tipo Steve Harvey, e a cor cai nas próprias irmãs, então ela começa com Erika e depois segue para Momoka, dando um jeito nas duas por conta própria, sem piedade. Depois disso, ela se transforma completamente em sua forma de demônio mosquito e começa a caminhar em direção às crianças. Kabane percebe que Shiki está exausto demais para lidar com isso. E Akira, bem, Akira é o Akira, então ele mesmo toma a frente. Ele a enfrenta e tenta atingir seus órgãos vitais, mas Rika o impede com seus braços nojentos e o apunhala no peito com sua boca em forma de canudo. Shiki reúne forças para avançar, mas é derrubado imediatamente com um tapa forte e Akira se ofende, perguntando-se como ele ousa cair antes dele, que absurdo. Ele usa o Splash como um Magikarp e não faz absolutamente nada, então Rika o nocauteia também com um tapa de uma de suas pernas peludas. Com os 2 amigos fora de combate, Kabane se pergunta o que fazer e se lembra de como queria ficar mais forte, muito mais forte.
Ele sabe que não pode derrotar a demônio inseto com sua força atual, mas tenta forçar o corpo, quebrando os próprios ossos. Nesse momento, Mihai decide entrar em ação com um conselho no jutsu, e diz que a razão pela qual ele falhou em dominá-lo na queda de braço, e por que não consegue derrotar o inseto nojento à sua frente, é porque ele está suprimindo seu poder demoníaco e usando apenas o humano. Se ele realmente quer salvar seus amigos, deve ceder aos instintos, libertar o demônio e usar seu próprio poder para destruir o inimigo à sua frente. Com isso, Kabane reflete e se pergunta o que ele realmente quer fazer agora, lá no fundo do seu coração. E a resposta é que ele quer arrancar os braços nojentos dessa demônio inseto e salvar seus amigos. E então ele começa a gritar como o Goku. De repente, ele pula todos os níveis de Super Saiyajin e vai direto para o Super Saiyajin Deus, arrancando os braços dela. Rika cai para trás, e ele pergunta se ela precisa de uma mãozinha, enquanto segura os braços dela. E então ele olha para o próprio poder e percebe que é realmente OP, super poderoso. Enquanto se pergunta se poderia dominar este mundo como o protagonista de um anime Isekai, ele se aproxima de Rika para dar o golpe final, mas então Inugami sai de seu quarto e fala com ele usando o Mihai Magnum, para a surpresa de todos. Ele o elogia pelo bom trabalho e diz para ele voltar agora, e que eles darão as informações para Inari e a deixarão cuidar do resto. Kabane diz, ok, e nesse momento o novo jovem demônio raposa que Inari nomeou após Kan, entra e diz que ele cuidará do resto sem problemas. Ele se apresenta como Nobomaru, se aproxima de Rika e planta algumas sementes de fogo no corpo dela. Então ele estala os dedos e a incendeia, antes de ir até as outras irmãs e fazer o mesmo com elas, deixando para trás apenas suas cinzas, nada mais. Ele então conversa com Kabane sobre sua opinião se matá-las foi certo, e depois diz para ele levar seu amigo Aranha de volta para casa, já que ele parece bem machucado e desidratado também. Antes de partir, ele conta outro segredo a Kabane. Inari não desistiu da pedra da vida dele e o tem seguido há um bom tempo, sob suas ordens. Deixar Inugami bravo seria ruim para eles, então não usarão a força para tirar a pedra dele, mas se ele a entregasse de bom grado, Inugami não interferiria, e é exatamente isso que Inari espera, com toda a certeza. Ele então o avisa para ter cuidado, pois são demônios astutos, afinal de contas. Kabane diz que terá cuidado e pergunta por que ele contou tudo isso, e Nobomaru revela que, na verdade, ele odeia Inari de verdade e é por isso que contou. Depois disso, todos saem do prédio da empresa e voltam para casa, e Akira fica bravo com Mihai por mentir sobre a dificuldade da missão. Mihai se defende dizendo que eles deveriam agradecê-lo, pois nunca cresceriam sob Inugami, que lhes dá missões fáceis e os protege das sombras o tempo todo. Inugami diz que é verdade que os meninos cresceram muito mais do que ele imaginava, mas se ele tentar algo assim de novo, o mandaria de volta para a Romênia, embalado no gelo, para conversar com Andrew Tate até morrer, sem chance de escapar. Depois disso, todos vão dormir, e Mihai diz que, a menos que ele queira matá-lo pessoalmente, ele teria que inventar maneiras de entretê-lo, e que ele pegou um carinho pelos meninos e talvez lhes transmita um pouco de sua sabedoria novamente em algum momento. Mais tarde naquela noite, Kabane verifica os batimentos cardíacos de Shiki e Akira, e se sente aliviado ao ver que estão vivos. Na manhã seguinte, ele segue Shiki como uma mãe, com uma expressão pensativa no rosto, bem preocupado. Ele parece estar esquecendo de algo, e quando Akira pergunta, ele de repente se lembra de sua promessa a Kan e sai correndo de casa para vê-la. Ele vai ao parque e a chama, e ela cai da árvore, como uma maçã madura, direto no chão. Ela pergunta por que ele demorou tanto, já que voltaria depois de deixar os ingredientes em casa. Ele diz que surgiu uma missão de repente, e ele teve que ir. E então uma coisa levou a outra. E ele meio que se esqueceu dela, completamente. Isso a deixa muito triste, e nesse momento 2 peixes caem da árvore também. E ela revela que os pescou para eles comerem, mas agora estragaram porque ele não veio, que pena. Ele sente pena dela e tenta confortá-la, enquanto Nobomaru os observa de longe e sussurra que Kabane deveria ser mais cuidadoso, bem mais. Por outro lado, Shiki se aproxima de Inugami e diz que quer conversar sobre seus pais com ele, e que agora está pronto para ouvir a verdade, toda a verdade. Na manhã seguinte, todos vão para a cidade natal de Shiki para encontrar seu tio, Eikyo. Shiki diz que antes de se separar da mãe, ele morava ali, e depois disso se mudou para Tóquio com o tio. Já na cidade, Inugami vai reservar quartos para eles numa pousada, e as crianças entram numa loja de souvenirs para comprar algumas coisas, uns presentinhos. Kabane encontra um antigo livro de histórias folclóricas, que narra a lenda de Nishikigumo. Ele se interessa, e Shiki diz que é um folclore bem popular naquela região, muito conhecido. Todos leem e descobrem que, era uma vez, vivia um garoto chamado Shigae. Um dia, ao voltar do trabalho, ele viu uma aranha enorme mexendo em sua pilha de comida. Vendo aquilo, Shigai decidiu fazer o que qualquer homem sensato faria e saiu da casa que agora era da aranha, ou pelo menos era o que ele deveria ter feito. Mas em vez disso, o bondoso e meio bobo Shigai dividiu sua comida com a aranha e a convidou a se sentir em casa. Que coisa. No dia seguinte, ao acordar, ele viu seu barraco caindo aos pedaços, cheio de teia de aranha dourada. Desse dia em diante, ele vendeu a seda dourada, ficou rico e viveu feliz para sempre. Shiki diz que há histórias assim em todo lugar e então nota um garoto de cabelo rosa o encarando da porta da loja, bem fixamente. Nesse momento, Inugami entra com Eikyo e diz que o encontrou mais cedo do que esperava, e todos decidem ir para a floresta, perto de um rio, para se sentarem e conversarem.
Enquanto caminham, Shiki ouve uma voz familiar chamando o seu nome, mas pensa que deve estar imaginando coisas, ou ouvindo demais. Todos se sentam, e Eikyo se apresenta como um estudioso que pesquisa folclore e encontra a verdade escondida neles. Shiki revela que, apesar de ser totalmente humano, Eikyo sabe da existência de demônios, mas ele não interage muito com eles, para não causar problemas a ninguém, de forma alguma. Eikyo começa a provocar Shiki, mas ele diz que estão ali para ouvir sobre a mãe dele, e Eikyo explica contando uma história. Ele revela que aconteceu há muito tempo, quando eles ainda eram jovens, e costumava acompanhar seu irmão mais velho, o pai de Shiki. Naquela época, eles estavam pesquisando a lenda da Teia Dourada e viajavam pela floresta em busca de pistas. Foi quando eles encontraram a mãe de Shiki, Kumi, que era uma demônio-aranha. Depois disso, ele diz a Shiki que há algumas coisas que ele manteve escondidas dele até agora, mas que agora é o momento certo para ele saber, para descobrir a verdade. Inugami leva as outras crianças e deixa Shiki ter uma conversa franca com o tio, de coração aberto. Algum tempo depois, Shiki sai e os encontra, revelando que ambos estão mortos. Seu pai morreu antes dele nascer, enquanto sua mãe ficou doente, e faleceu quando ele tinha 5 anos de idade. Ele acrescenta que a razão pela qual ele pode não se lembrar de tudo isso é porque ficou realmente traumatizado ao ver o corpo morto dela quando criança. Ele tenta bancar o durão e mantém um sorriso forçado na frente deles, mas Kabane percebe e o confronta na lata. Inugami pergunta sobre Eikyo e sai para checá-lo, enquanto as crianças entram num banho público quente e se divertem relaxando um pouco. Enquanto pensam em como animar Shiki, Nobomaru entra, exibindo sua Excalibur em todo o seu esplendor, e reclama que deveriam tê-lo avisado antes de sair da cidade, e que demorou com um bom tempo para alcançá-los, um tempão mesmo. Com isso, ele revela suas orelhas e caudas de raposa, surpreendendo Shiki e Akira, que não o conheciam antes, e então lhes diz que eles parecem tristes, então deveriam sair para explorar a área e ver os vagalumes na beira do rio. Seria legal. Depois disso, todos vão para a floresta ver os vagalumes, e Kabane agradece a Nobomaru pela sugestão. Nobomaru pergunta a Kabane se ele não está feliz que os pais de Shiki estão mortos, pois se ele descobrisse que seus pais estavam mortos enquanto os de Shiki estavam vivos, ele não conseguiria sentir uma verdadeira felicidade por ele. Mas Kabane diz que não entende o que ele está falando, de jeito nenhum. Enquanto isso, Shiki se aproxima de uma árvore de aparência assustadora e começa a ter flashbacks de sua infância. Kabane e Nobomaru se aproximam e perguntam o que ele estava pensando, e ele de repente começa a correr para dentro da floresta, sem parar. Ele esbarra numa pedra e depois atravessa um pequeno riacho. E seguindo suas memórias de infância, ele se lembra que quando era jovem, brincava com a mãe nessas matas, mas ela sempre saía por um tempo para ver o tio dele, para algum trabalho, algo importante. Ele sempre a esperava, mas um dia ela não voltou, então ele ficou impaciente e a seguiu para ver aonde ela tinha ido. Ele finalmente encontrou um pequeno prédio escondido no fundo da floresta, e quando entrou, viu uma cena de pesadelo. Sua mãe amarrada a uma mesa sob um monstro selvagem, que horror. Ele começou a gritar, e imediatamente desmaiou no local, e mais tarde, quando acordou, estava no quarto do tio, que lhe disse que a mãe havia ficado doente no trabalho, e por isso ela precisava ficar sozinha por um tempo antes de se recuperar para o bem dela. Por anos ele viveu com o tio sem se intrometer muito no trabalho dele e no que ele fazia com a mãe, com medo de descobrir uma realidade amaldiçoada e dolorosa. Todos chegam ao prédio e Nobomaru revela que parece um laboratório de reprodução artificial, e que houve rumores e relatos no passado de uma seda curativa especial que poderia curar qualquer coisa e até mesmo substituir órgãos humanos, algo incrível. Essa seda estava sendo vendida no mercado e tinha origem em híbridos de humanos e demônios, mas as informações sobre o caso foram encobertas por Inugami há cerca de 1 ano, tudo escondido. Shiki se lembra que foi na mesma época em que Inugami lhe falou sobre encontrar seus pais pela primeira vez, quando ele se recusou a falar sobre isso. Ele diz que não vai mais esperar e agora vai se vingar do tio por ter machucado sua mãe. Custe o que custar, ele diz que vai matá-lo e pergunta se eles o impedirão, mas Kabane diz que não e pergunta onde enterrar o corpo sem problemas. Enquanto isso, Inugami chama Eikyo e o leva para a floresta para uma conversa séria, bem séria. Ele revela que sabe tudo sobre a pesquisa de Eikyo, e que foi ele quem impediu que seu trabalho fosse publicado todos esses anos, o tempo todo. Eikyo fica furioso e pergunta por que ele fez isso e começa a revelar a verdade como um vilão do Scooby-Doo sem esconder nada. Ele explica que quando ele e seu irmão encontraram Kumi, perceberam que a lenda da Teia Dourada era verdadeira, e que as aranhas por trás dela eram na verdade demônios-aranha como Kumi. Parecia que saber desse fato era o suficiente para seu irmão, e ele até se apaixonou por ela, mas para ele queria aquele poder para si, só para ele. Foi então que um dia seu irmão acidentalmente caiu na floresta e morreu de forma trágica. Mas naquela época, Kumi já estava grávida de Shiki. Algum tempo depois, Kumi veio ao apartamento dele com o bebê, que havia contraído influenza, uma gripe forte. O mundo humano tinha uma cura fácil para isso, mas no mundo demoníaco não havia nenhuma, absolutamente nenhuma. Ele levou o bebê a um hospital humano e Shiki se recuperou bem. Mas naquela época, Kumi percebeu que queria criar o filho como humano. Mas isso se mostrou muito difícil para ela, sendo uma demônio. Foi então que ele lhe ofereceu uma proposta: deixá-lo continuar seus experimentos nela em troca de dinheiro. E Kumi aceitou feliz, dizendo que faria qualquer coisa por seu filho, qualquer coisa mesmo.
Depois disso, ele começou a experimentar nela com todo tipo de criatura da floresta, baseado na descoberta de que a teia dourada devia ser produto de um mutante. Foi então que o jovem Shiki a encontrou durante um dos experimentos, e isso o traumatizou profundamente, então ele o tirou de perto de Kumi, para protegê-lo. Com isso, os experimentos continuaram até Kumi estar à beira do colapso, quase enlouquecendo. Mas então ele finalmente conseguiu produzir a lendária teia dourada, que pode curar qualquer coisa, incluindo doenças impossíveis como uma grave falta de raios solares e a depressão em todos vocês, espectadores. Depois de ouvir tudo isso, Inugami pega o telefone e revela que estava transmitindo tudo para Shiki, e diz para ele fazer o que bem entender, o que quiser. Shiki usa sua teia pegajosa, puxa Eikyo para o alto de uma árvore e decide enforcá-lo até a morte sem hesitar. Ele começa a implorar pela vida, perguntando a Inugami como ele pode deixar crianças matarem pessoas. Inugami, com a maior naturalidade, responde que é a lei da vida. Se você está pronto para matar, tem que estar pronto para morrer também. Nisso, Eikuro surge da mata, choramingando feito um bebê chorão, e pergunta onde diabos eles estavam. Ele reclama que os celulares deles estavam fora de área o tempo todo e que estava um breu total. Morreu de medo de ser atacado por um urso ou sei lá, um bicho-papão. Inugami manda ele se acalmar, mas de repente percebe um monstro, uma espécie de centopeia cobra branca gigante, saindo da mata bem atrás dele. Ele acerta a cabeça do bicho com um tiro certeiro, mas acaba tendo o braço mordido, que começa a ficar roxo e inchado, tomado pelo veneno. Sem pensar duas vezes, ele agarra Akira e corre matar dentro, enquanto os outros são cercados por centenas de monstros, uma mistura bizarra de aranhas brancas. Shiki se pergunta o que são aquelas criaturas, e Eikyo, com um sorriso cínico, revela que são seus irmãos, os resultados desastrosos de seus experimentos com a própria mãe. Um dos monstros corta a seda que o prendia, fazendo-o descer lentamente. Eikyo então explica que todos eles são semi-inteligentes e incrivelmente obedientes a ele, pois se lembram das palavras que a mãe repetia incessantemente durante os experimentos. Nisso, todos os monstros abrem suas bocas e começam a imitar a voz de Kyuubi, repetindo o nome de Shiki e sussurrando um "Eu te amo". Diante daquela cena perturbadora, Shiki começa a ter flashes da mãe, desaba em lágrimas, caindo de joelhos e perde completamente a vontade de lutar. Naomaru o elogia por ter dado uma boa briga e pergunta a Kabane o que ele faria se estivesse realmente irritado. Mas Kabane, que já está no seu modo Super Saiyajin Deus, nem dá trela e manda ele calar a boca na lata. Ele então se aproxima de Shiki e pergunta se ele quer que ele resolva essa parada. Shiki, desesperado, agarra o braço dele e implora por ajuda, tipo a Nami de One Piece. Com isso, Kabane entra em modo extermínio total e começa a massacrar os monstros à torto e à direito, enquanto Nobomura também se vira com alguns. Enquanto isso, Inugami e Akira também são cercados por uma horda de monstros. Inugami, sentindo o veneno se espalhar, pede para Sakura congelar seu braço e conter a toxina. Nisso, a garota de cabelo rosa que apareceu antes surge da floresta, manda os monstros se acalmarem e, para a surpresa de todos, os faz parar na hora. Ela explica que precisam curar o braço dele antes de tudo e pede para ele segui-la, apressando-se antes que Eikyo a veja. Ela os leva a uma nascente e revela que a água dali tem propriedades medicinais poderosas. Demônios doentes a usam para se curar, então ela imaginou que talvez funcionasse para combater o veneno também. Ela então diz que precisa da ajuda deles para convencer Kabane e os outros a não matarem Eikyo, pelo menos até que ela consiga arrancar as respostas que precisa dele. E assim, ela volta com eles. Enquanto isso, Kabane, que já terminou o serviço de limpeza, se aproxima de Eikyo com a mesma pose de John Wick, com seu braço decepado se regenerando como se nada tivesse acontecido. Kabane o agarra pela gola e o arremessa na direção de Shiki, perguntando se ele quer dar um fim nesse lixo com as próprias mãos ou se ele mesmo pode fazer o serviço. Shiki se levanta, pede desculpas por fazê-lo sujar as mãos por sua causa e afirma que ele mesmo vai resolver a parada com Eikyo. Nisso, a garota de cabelo rosa chega ao local acompanhada de Inugami e Akira e implora para que não o matem. Eikyo, surpreso, a chama pelo nome Aya e pergunta o que diabos ela estava fazendo ali, no meio daquela confusão. Ela manda ele calar a boca e parar com a palhaçada. Em seguida, exige que ele diga onde escondeu o casulo que ela mesma criou. Ele, com um sorriso debochado, responde que se não contar, ninguém o mataria. Shiki, observando a cena, se pergunta por que Eikyo está tão preocupado com Aya e se ela seria algo de extrema importância para ele. Ele finalmente chega à conclusão de que ela deve ser o resultado de sua pesquisa mais importante e decide dar ouvidos a ela. Nisso, Inugami se aproxima, todo solícito, e se oferece como detetive particular, garantindo que encontrará o tal casulo para ela, sem falta. Inugami então encara a cara de tátil de Eikyo e liga para Mihai, pedindo para ele usar sua magia cerebral, e dizer onde diabos alguém esconderia um casulo em tamanho humano. Mihai, analisando os dados que vinham coletando sobre Eikyo desde antes de ele iniciar suas pesquisas, aponta 4 locais, mas crava. A nascente de água é sem dúvida o lugar mais provável. Ao ouvir isso, Aya e Shiki saem correndo para o local. Aya começa a entrar na nascente, mas Shiki a impede, dizendo que ele vai no lugar dela. Ele então mergulha, e num recanto iluminado pela lua dentro da nascente, encontra sua mãe. Ela está lá, inconsciente, selada dentro de um casulo de seda cor-de-rosa. Ele é atacado por mais um de seus irmãos, mas o despacha imediatamente, com uma bucha de canhão que nem deu pro cheiro, e emerge da água com a mãe. A garota, emocionada, começa a chorar, e diz que a mãe está viva, pois ela tem a teia dourada. Ela explica que tentou salvar a mãe, envolvendo-a em sua seda de cura. Logo, todos chegam ao local e descobrem que Kumi também está viva. Naomaru comenta que nunca fez sentido Eikyo ter matado Kumi, afinal ela era sua garantia para manter Aya sob controle, e de quebra, uma forma de ele produzir ainda mais monstros de teia dourada. Shiki então dá um soco potente em Eikyo, nocauteando-o, e avisa Inugami que precisam levar a mãe para um local mais seguro. Decidem então levá-la para o carro e rumar de volta a Tóquio sem perder tempo.
Kabane pergunta a Shiki o que ele pretende fazer com Eikyo. Shiki responde que vai reduzir a cinzas todo o trabalho dele. Afinal, tendo vivido com Eikyo por anos, ele sabe que não poder publicar suas pesquisas e ser reconhecido por ninguém seria, para ele, uma punição pior que a própria morte. Com isso, todos voltam para Tóquio, enquanto Nobamura decide queimar Akio, porque o karma é uma vadia. De volta a Tóquio, Inugami os leva a uma clínica especial de um conhecido. Eles batem à porta no meio da madrugada, sem cerimônia. Ele diz que é negócio de demônio, e uma velhinha miúda abre a porta deixando-os entrar. Inugami a chama de vovó Ohana e pede para ela tratar Kumi. Inugami revela que a vovó Ohana é humana de verdade, uma médica veterinária que ao longo da vida salvou muitos demônios com forma animal. Por isso, ela conhece a existência deles e não se assusta. Para ela, toda vida merece ser salva, e por isso ela não faz distinção. Ela os deixa passar a noite e informa que Kumi está perfeitamente saudável. O coma dela, ao que parece, é autoinduzido, resultado de algum trauma psicológico profundo. Ela garante que vai curá-la rapidinho com os remédios e pede para eles ficarem tranquilos. Todos vão dormir, mas Shiki permanece ao lado de Kumi e conversa com Aya, que está ali, meio acanhada, se questionando se deveria sequer entrar. Afinal, em essência, ela é parecida com todos aqueles monstros que eles mataram na floresta. Shiki a percebe parada na porta e a convida a entrar, dizendo que ela deveria segurar a mão da mãe. Afinal, ela também é a mãe dela. Aya, confusa, pergunta por que ele não a mata como fez com os outros monstros. Ele responde que é porque a mãe deles está viva graças a ela, e foi ela quem cuidou dela por todos esses anos. Ao ouvir isso, Aya começa a chorar, emocionada, e pergunta se pode chamá-la de mãe, e a ele de irmão mais velho. Logo em seguida, Kumi também acorda, e com um sorriso, abraça os dois filhos, chamando-os carinhosamente pelos nomes. Depois que a mãe acorda, Shiki decide ficar ali, até que ela esteja completamente recuperada. Ele também comenta que agora tem uma família, e terá que reavaliar sua vida, pois com certeza, eles não conseguirão viver com a renda mixuruca que ele ganha. Assim, uma semana inteira se passa e Kabane e Akira sentem uma falta danada de Shiki. Um dia, Inugami anuncia que tem uma missão para a dupla. Nisso, Shiki entra na sala e avisa que ninguém falou sobre ele deixar a agência, e que ele não vai largar o osso até cumprir sua promessa a Kabane de encontrar os pais dele. De repente, Aya também entra. Shiki explica que a mãe dele saiu hoje e deixou Aya sob seus cuidados. A garota começa a circular pelo escritório, encontra Inugami e, com a maior seriedade, diz que também tem um relatório a apresentar. Ela anuncia que decidiu trabalhar com a vovó na clínica, prestando serviços médicos a demônios, e quer que Inugami redija um contrato caprichado para ela montar seu próprio negócio. Inugami já se põe a trabalhar, mas Shiki começa a reclamar, dizendo que ela só tem 8 anos e não pode começar um negócio tão cedo na vida. Ele pede para Kabane convencê-la a desistir, mas Aya retruca que não precisaria disso se o irmão dela ganhasse mais dinheiro. Kabane, por sua vez, concorda, dizendo que se ela tem a capacidade para isso, não tem por que impedi-la de seguir em frente. Ao ouvir isso, Aya diz que ele está certíssimo e que o viu lutar na floresta, gostando muito do jeito que ele pensa. Então, sem rodeios, ela pergunta se ele tem namorada e o convida para sair com ela. Kabane, pego de surpresa, só consegue soltar um "Ah!". Shiki e Akira ficam chocados, e a ideia de seu melhor amigo de rolo com a irmãzinha faz Shiki desmaiar ali mesmo, no chão. Nisso, Kan entra e desafia Kabane para uma luta, dizendo que está mais forte agora. Mas então ela vê Aya agarrada a ele e fica com ciúmes na hora. Enquanto as duas se fuzilam com o olhar, Inugami, impaciente, pergunta se eles podem ir direto ao assunto e explica a missão. Recentemente, surgiram relatos de mulheres com os rostos desfigurados em Harajuku. Ele explica que, embora a notícia não seja de conhecimento público, é bem provável que seja obra de um demônio, já que eles arrancam rostos inteiros, com nariz, lábios, orelhas e o que mais tiver pela frente. Com Shiki e Akira caídos no chão, em choque e horrorizados, Aya se prontifica a ir com Kabane. Kan, por sua vez, diz que também vai e que ficará de olho na dupla. Eles seguem para Harajuku, mas são abordados por um policial logo na entrada. Kan tenta impor sua autoridade, dizendo que é do departamento de polícia, mas o policial a ignora solenemente e manda ela ir para outro canto. Depois disso, Kabane se apresenta como sendo da agência de detetives, e o policial então os libera, dizendo que já estava a par da situação. Lá dentro, Kabane comenta que o cheiro demoníaco é bem intenso, o que significa que o culpado deve estar rondando por ali. Kan, sem esperar, já sai andando na frente. Ele argumenta que todas as vítimas até agora foram garotas, então ele deveria ir na frente, mas ela fica furiosa e manda ele cuidar do seu nariz. Mas quando Kabane se afasta com Aya, Kan fica com uma tristeza danada e não sabe o que fazer com aqueles sentimentos confusos no peito. Nisso, um espírito demônio se aproxima, oferecendo ajuda, e sem mais nem menos, agarra Aya pelos cabelos. Kabane dá um soco no demônio, salvando Aya. A criatura se revela a verdadeira culpada por trás dos incidentes e confessa que se apaixonou por um garoto lindo da rua ao lado. Mas, como um espírito, ninguém a notaria, então ela decidiu roubar os rostos de mulheres bonitas para parecer atraente. Só que o plano, claro, deu com os burros na água. Kabane, com sua sabedoria peculiar, diz que amor é dar aos outros, não tirar deles. O espírito então retruca, perguntando o que ele entende de amor, já que nem consegue lidar com a garota que está bem ao lado dele, não é mesmo? Referindo-se, claro, a Kan.
Eles se viram pra Kan e perguntam o que estava rolando. Ela, furiosa, revela que geralmente é tão divertido estar com Kabane, mas desde que Aya apareceu, ela não consegue evitar sentir um nó estranho no peito. Ela tenta atacar Aya, mas Kabane a protege, e Kan, envergonhada, foge para o parque. Depois disso, Aya ajuda o espírito, envolvendo-a em sua seda e dando-lhe uma forma bonita. Eles voltam para a agência. Kabane relata que Aya cumpriu a missão sozinha e ela, toda feliz, lhe dá um beijo na bochecha, fazendo Shiki desmaiar de novo. Ela ainda pergunta a ele se ele aprovaria o casamento dela com Kabane. Assim que Aya se vai, Kabane sai pro parque e sacode a árvore para derrubar sua raposa favorita. Ele a consola e isso faz Kan feliz de novo. Ela diz que a vida inteira quis ser a número 1 de Inari e agora quer ser a número 1 dele também. Ele, sem entender nada, apenas deseja boa sorte, pois não faz a menor ideia do que isso significa. Na manhã seguinte, Aya entra para encontrar Kabane. Kan também chega bem na hora para desafiá-lo para uma luta. Akira, impaciente, pede para ele decidir de uma vez por todas quem será seu par romântico. Kabane, com sua lógica peculiar, responde que, se for para ter um amante, seria Inugami, lembrando do que aprendeu no incidente do demônio gato. Isso, claro, deixa todo mundo de queixo caído. Por outro lado, Inugami tinha saído para ajudar Kumi a enterrar os corpos de todos os seus filhos monstro que morreram na floresta. Alguns dias depois, o irmão mais velho de Akira, Yu, chega a Tóquio. Akira e Yu nasceram numa vila da neve, escondida entre as montanhas de Omri. A vila deles tinha uma população de 200 mulheres e a cada 100 anos nascia um único homem. No entanto, desta vez, nasceram 2 irmãos, e o mais velho foi eleito chefe da vila, para a surpresa de todos. Na realidade, as mulheres controlavam tudo por lá, da política aos direitos de caça na vila. A história do lugar falava sobre uma pedra especial, a Pedra Nol, que era guardada a 7 chaves no topo de um pico, num santuário localizado bem perto da vila. A vila, dizem, foi erguida para proteger a própria pedra, e ao longo dos anos tornou-se dever de Yu zelar pelos aldeões e assumir como o novo chefe. Mas crescendo ele percebeu a natureza corrupta da vila, que queria o poder só para si, e decidiu fugir com seu irmão. Ele fez um acordo com as mulheres da vila, assumiria o posto de chefe se elas deixassem seu irmão ir. Elas concordaram, mas, assim que ele partiu, mandaram assassinos atrás dele. Ao saber disso, Yu correu para o santuário e usou o poder da pedra para apagar a vila inteira do mapa. E então começou a descer a montanha para encontrar seu irmão. Enquanto isso, Akira foi salvo por viajantes humanos que o levaram para Tóquio. Desde então, ele vive com Inugami na esperança de encontrar o irmão. Agora, Yu finalmente chegou a Tóquio também e está buscando informações sobre Inugami e Akira. O reencontro está próximo. Enquanto isso, Akira está ajudando no escritório, como sempre, sendo desajeitado e um tanto inútil, criando mais trabalho ao bagunçar tudo. Shiki e Kabane o repreendem, chamando-o de imprestável, e isso o deixa com o coração apertado. Ele ainda acaba rasgando seu boneco de pelúcia, que tem o nome do irmão, mas Mihai o conserta e ainda adiciona uns upgrades tecnológicos. Sentindo-se triste e desolado, Akira deixa um bilhete e foge do escritório, levando suas coisas, sem olhar para trás. Enquanto se afastava, ele acaba dando de cara com seu irmão mais velho, e assim finalmente se reencontram. Yu pergunta se ele não estava morando com um tal de Inugami, e Akira responde que sim, mas que agora tinha saído de lá porque não era útil, não era necessário. Yu apenas resmunga e começa a sair da cidade, levando Akira consigo. Ele parece estranhamente frio, até para um demônio da neve, mas Akira não liga pra isso, feliz demais por finalmente estar ao lado do irmão depois de tanto tempo. Fora da cidade, Yu pergunta a Akira que tipo de casa ele gostaria de ter, e num piscar de olhos cria um castelo gigantesco, exatamente como Akira pediu. Ele então entra, mobilia tudo com móveis de gelo e pergunta se o irmão desejava algo mais, com um tom um tanto gélido. Akira decide tirar umas fotos, mas Yu pega o aparelho, quebra-o com o pé e depois o congela até virar pó. Ele diz que vai buscar algo pra eles comerem agora, sai e tranca Akira no castelo, usando seus poderes de gelo, deixando o irmão completamente isolado. Enquanto isso, Kabane e Shiki estão passando perrengue no escritório com as tarefas miúdas que Akira costumava fazer. Eles fazem uma bagunça danada e até brigam um com o outro. Isso os faz perceber que Akira não era tão inútil assim, e que na verdade eles precisavam dele pra manter a paz entre os dois. Com isso em mente, ambos concordam em ir buscá-lo e conversar com Inugami a respeito. Inugami concorda, mas então ele vê um relatório sobre um castelo de gelo gigantesco surgindo do nada nos arredores da cidade, com uma multidão se aglomerando ao redor. Que confusão. Todos correm pra lá e veem Yu saindo do castelo. Ele tenta atacar a multidão, mas Inugami acerta a mão dele com um tiro, impedindo-o. Yu pergunta quem são eles. Inugami se apresenta e de imediato percebe a pedra nula incrustada no peito de Yu. Dizem que é o oposto da Pedra da Vida, que se alimenta da força vital de quem a usa, concedendo um poder imenso para destruir tudo. Inugami pergunta o que um demônio da Vila Sunou está fazendo ali, e Yu responde que não tem que responder a nenhuma pergunta, mas por Inugami ter cuidado de seu irmão mais novo, ele fará uma exceção e dirá, obrigado. Shiki confirma se ele é o irmão de Akira e pergunta onde o garoto está. Yu, por sua vez, pergunta quem eles são para Akira. Eles respondem que são amigos dele, e então Yu, sem mais nem menos, decide congelá-los e levá-los para dentro, para servirem de decoração para o castelo. Que mórbido. Enquanto isso, Akira descobre que seu boneco de pelúcia tem um projetor embutido e conexão à internet, e o usa para atualizar o Instagram. Depois de derrotar Inugami e companhia, Yu cria um banho e uma cama para Akira, e o chama para baixo para ver as novidades.
Akira desce feliz, mas logo cai de joelhos ao ver as estátuas frias e sem vida de seus amigos. Ele pergunta ao irmão por que ele fez uma coisa dessas. Yu, com sua frieza habitual, pergunta se ele estava passando mal e sai para buscar um chá de menta para ele. Enquanto Yu está fora, o boneco de pelúcia fala e diz a Akira que eles não morreram, e que precisarão de sal para derretê-los, tipo um degelo. Ele também pede para ser colocado entre as estátuas para que possa aquecê-los com sua energia mecânica. Akira diz ao irmão que precisa de sal para sua rotina de beleza. Yu, sem questionar, simplesmente sai, trancando-o lá dentro. Assim que ele se vai, Kabane consegue se libertar do gelo, quebrando o próprio corpo e se regenerando em seguida. Que truque! Kabane diz que vai enfrentar Yu, e pede a Akira para voltar ao escritório, pedindo desculpas por tê-lo chamado de imprestável. Mas Akira sabe que o irmão é muito forte e não quer que ninguém se machuque. Então ele faz uma encenação na frente de Kabane e do irmão, que logo voltam com sal. Akira diz que está de saco cheio da agência e pede ao irmão para deixar essa gente para trás, pois ele está entediado com eles e quer ir morar na praia. Assim que eles se vão, o boneco de pelúcia fala e revela a Kabane o plano de verdade: derreter Inugami e Shiki usando o sal. Kabane começa a agir, e de repente Inari surge pela porta da frente. Ela pergunta a Kabane se ele está disposto a entregar a ela sua Pedra da Vida, e diz que a Pedra Knou está ligada aos pais dele também. Nisso, o boneco de pelúcia começa a falar com a voz de Inugami, do nada. Ele explica que está usando suas ondas cerebrais e batimentos cardíacos para transmitir a mensagem e manda Kabane ir atrás de Akira e Yu. Ele diz que Inari não vai machucá-los por enquanto, então Kabane não precisa se preocupar, e manda ele se apressar. Com isso, Kabane começa a correr mata dentro para encontrar os irmãos demônios da neve. Enquanto isso, Naomaru embosca Yu, pegando-o de surpresa. Yu prende Akira dentro de uma jaula de gelo e começa a lutar contra Naomaru como um verdadeiro mestre do gelo. Nobomaru entra em modo raposa de fogo total e usa sua técnica especial, o Jutsu dos Clones das Sombras, devidamente patenteado. Mas Yu passa por todos eles sem dificuldade e o mantém à distância. Com fogo e gelo se chocando, uma névoa densa começa a se formar na área. Yu se distrai por um instante ao ouvir a voz de Akira. Nobomaru aproveita a chance e tenta arrancar a Pedra Knou do peito de Yu, mas assim que a toca, sua força vital começa a ser sugada e a mão dele fica ferida na hora. Ele fica furioso com Inari por usá-lo de isca para testar os efeitos da Pedra Knou e a amaldiçoa, mas logo decide se acalmar e pensa em como pegá-lo vivo. Nisso, Yu o ataca com algumas lanças de gelo e quase o acerta, mas Kabane chega bem a tempo de chutá-lo para fora do raio de ação do ataque. Ufa! Kabane decide fazer uma parceria com Naomaru, e eles começam a bolar um plano para nocautear Yu. Nobomaru diz que seria impossível se aproximar dele sem virar picolé, mas que talvez Kabane tenha um jeito de tornar isso possível. Naomaru então o incendeia, e Kabane usa o fogo como armadura para combater os poderes gélidos de Yu. A luta se estende por um bom tempo, até que Kabane vira ossos em chamas, mas o uso excessivo do poder da Pedra Nula drena quase toda a força vital de Yu, e ele começa a desmoronar, exausto. Ankura também consegue escapar da prisão e tenta tirar a pedra do irmão, mas ao tocá-la, todas as memórias sombrias do histórico de navegação do irmão, aquelas coisas que ninguém quer ver, invadem sua mente, e ele começa a chorar. Mas aí Kabane se aproxima e diz que vai ajudar também, cuspindo a Pedra da Vida na Knowstone. E as duas acabam se combinando e virando uma só peça. E é isso que você precisa para se tornar o rei dos piratas. Com o poder da Knowstone sumido, o castelo desmorona, e Inugami e Shiki também voltam ao normal. Inari tenta pegar a pedra para si usando um papo furado no jutsu, mas Inugami chega bem a tempo de desmascarar a farsa dela e devolve a pedra para Kabane e Yui. Depois disso, todos vão à clínica da Ohana e Aya trata os ferimentos. Eles têm uma conversa franca com Yui e Akira. Yui se sente responsável por todas as mentiras e danos causados, decidindo carregar esse fardo sozinho. Mas Akira, pela primeira vez na vida, cria coragem, dá um tapa na cara de Yui e diz pra ele parar de bancar o emo revoltado e confiar nos amigos, como gente normal. Com isso resolvido, Kabane pergunta se ele sabe algo sobre essas pedras, pois elas podem ser um jeito de encontrar seus pais. E Yui pergunta se ele conhece o incidente demoníaco, Kimono-jin. Inugami explica que Kimono-ji-rin é o nome de uma guerra entre demônios e humanos que aconteceu 1000 anos atrás. Para garantir que nunca mais aconteça, os demônios de alto escalão daquela época colocaram seus poderes nesses objetos e os passaram para seus descendentes para mantê-los sob controle. Isso significa que os pais de Kabane podem ter sido chefes de um poderoso clã de demônios, e com esse conhecimento eles podem procurar por toda a Terra para descobrir de onde vieram. Com tudo decidido, Aikiris diz que vai viajar com o irmão e tirar uma licença temporária da agência, enquanto Inugami avisa Kabane que agora eles têm uma pista sobre os pais dele, então também vão viajar para encontrar mais detalhes. Shiki fica para trás com a mãe e a irmã, dizendo que vai cuidar do escritório enquanto eles estiverem fora e deseja boa sorte a Kabane. Por outro lado, Inari decide usar Kan contra Kabane, dando a ela a missão de conquistar o coração dele e pegar a Pedra da Vida e a Pedra Nula. Antes de partirem, Kabane pergunta se pode dar uma passada para encontrar Kan, e Kan imediatamente sai de trás do prédio e diz que vai com eles também, toda animada. Inugami olha para ela e solta um "Ah", mesmo sabendo que Inari a enviou com segundas intenções na cabeça. E é assim que a primeira temporada de Kemono JN chega ao fim.